de verde country também. Então, venho aqui, ó, e só vou preencher respeitando bem certinho o meu desenho, porque essa parte aqui tá quebrada, ó. Preenchendo aqui, ó, bem certinho, ó. Aqui, ó, também, ó. E venho, ó, aqui, finalizando já essa casca aqui, ó, desse ovo, ó. Aqui eu só preciso ajeitar, ó. E pronto. Agora eu vou esperar secar, pra daí trabalhar os desenhos desses ovinhos, tá? Só ajeitando aqui, ó, a parte da casca, ó. E agora é só esperar secar. Tá, enquanto seca aqui a parte de baixo, eu volto aqui, ó, pro laço, tá? Vou dar mais uma escurecida aqui no laço e daí já finalizar, tá bom? E pra isso, eu vou usar a cor caque junto com o azul ardósia, tá? Pego um pouquinho do azul ardósia, coloco lá no meu pratinho e junto pego um pouquinho do caque, tá? Venho aqui, ó, e vou escurecer um pouquinho, ó, dando profundidade, ó, tá? Notem, ó, que mesmo eu passando a tinta aqui, ó, não some por completo aquelas cores que eu passei, tá? Porque é só profundidade mesmo. Aqui, ó, venho, contorno aqui o nó, olha só. Aqui, ó, tinha aquele friso, né? Então, venho aqui, ó, e faço, tá? Aqui do outro lado, tinha aquela dobrinha aqui, ó, ela continua. Eu faço, ó, a sombra aqui dela, com essas duas cores. Venho aqui, ó, contorno o nó aqui lá pro outro lado. E aqui, ó, a dobrinha dessa parte do laço, ó, olha só. Aqui dentro, ó, é a parte que tá lá por trás. Então, eu escureço tudo aqui, ó, e venho até aqui, ó. Mais um pouquinho de azul ardósia com caqui. Pego, nem preciso fazer misturinha, tá, gente? Basta pegar os dois juntos. Limpo o meu pincel de um lado, venho aqui, ó, escureço. Aqui também, ó, e pronto. Tá, aqui, ó, mais um pouquinho. Vou jogar um pouquinho, ó, aqui, ó, pra dar uma escurecida, tá? Ajeito aqui e venho aqui, ó, jogo um pouquinho aqui. Aqui, ó, por dentro do laço, eu preciso que fique mais escurinho, tá? E aqui, ó, essa parte que tá lá por trás, eu vou escurecer um pouquinho, por trás não, que está dobrada, é o lado avesso aqui da fita, eu vou escurecer também um pouquinho. Tá, feito isso, venho aqui, ó, com mais um pouquinho de tinta, lá no meio do laço, ó, e pronto. Tá, agora, pincel número 8, um pouquinho do branco, coloco uma gotinha de aquarela silk nesse branco pra mim trabalhar com ele diluído, novamente, tá? Então, ó, deixa eu pegar mais um pouquinho do branco, colocar lá no meu pratinho, tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou dar, ó, claridade, tá? Essa fita é de cetim, então ela tem aquele brilho, né? Ó, então eu venho aqui e aqui, ó, vou jogar um pouquinho do branco. Em alguns lugares, ó, posso jogar até um pouquinho mais, venho até aqui, ó. Aqui, ó, sujeirinha, aqui dentro, ó, também. Aqui, ó, sujeirinha no nozinho. Venho aqui, ó, jogando sempre de pouquinha tinta, tá? Ó, e a tinta bem diluída pra não tampar aquele, o detalhe do xadrezinho, tá? Ó, venho aqui, ó, na dobrinha que a fita fez, né? E aqui. Aqui também, ó. Aqui, ó, vai aparecer também uma claridade, ó, trago até aqui. Notem, gente, que eu vou trabalhando assim, ó, e eu não tiro aquele detalhezinho do xadrez que tá lá por baixo, tá? E aqui, ó, também, ó, um pouquinho só. Eu preciso reforçar aqui, ó, essa partezinha do nó. E aqui, ó, só sujeirinha. Tá, pincel 0. Eu vou fazer, ó, como se fosse um picozinho aqui na beiradinha do meu laço, ó. Então, eu venho, ó, com tremidinha na minha mão, contornando esse laço, ó.
aqui, ó, vai aparecer menos, porque tá lá por trás. E aqui, ó, ele já fica bem visível, ó. Aqui não, e aqui, ó, que é a beirada do laço, né, ó, ele aparece, ó. Até aqui. Aqui, ó, também vai aparecer, ó. E aqui, ó, desse lado, ó. Aqui, gente, eu só tenho que prestar atenção onde colocar esse detalhe e onde não colocar. Aqui, ó, eu coloco, tá? Porque é a beirada do laço. Aqui, ó, eu não coloco porque é a dobra do laço, tá? Aqui, ó, eu vou colocar porque é a beiradinha do laço, tá? Aqui, ó, eu também vou colocar porque é a dobrinha da beirada do laço. Então, eu venho daqui, ó, com picôzinhos. E trago, ó, até aqui. Essa parte aqui, ó, não vai ter, porque é a dobrinha. Aqui, ó, vai aparecer lá atrás, tá? Porque é beiradinha do laço. Esse aqui vem até aqui, ó. Aqui ele vai fazer essa dobrinha, ó, que é a beiradinha. Faz, ó, com picôzinho, ó. Continuo. Aqui, ó, lá por trás, ó, o laço faz essa dobra. Mais um pouquinho do branco. E aqui, ó, vai aparecer só um pontinho, ó. E pronto, tá feito. Aqui é a parte do laço. Aqui eu só vou reforçar um pouquinho de azul. E aqui. Põe, ó, isca do branco. E aqui, ó. E pronto, gente, ó. Tá feito o nosso laço. Tá, agora eu venho pra pintura do coelhinho. Eu quero fazer ele, gente, aquele coelhinho meio cinza, tá? Mas eu começo por aqui, ó, pela orelhinha. E vou usar as seguintes cores. Salmão bebê, o coral e um pouquinho do rosa bebê, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o salmão bebê, passo aqui, ó, levando, ó, na ponta da orelha, lá na beiradinha, tá? Trago até aqui, ó. Já venho, ó, pra um pouquinho, uma pinceladinha do rosa bebê e quininha do pincel de coral, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Isca só mais um pouquinho, ó. E escureço ali. Aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do cinza. Tinta bem na pontinha do meu pincel. E eu estou usando o pincel número 6 e venho aqui, ó. Muita tinta, contornando essa orelhinha. Olha só. Tá, aqui já vou passar um pouquinho mais do cinza para contornar bem certinho aqui essa orelhinha. E já venho com um pouquinho do cinza claro. Venho com cinza claro e vou trabalhar com um pincel um pouquinho maior. O número 8, ó, preencho aqui. Levo a tinta unindo com aquele cinza que eu passei e venho aqui, ó. Contorno aqui o olhinho. Aqui, ó. E vou preenchendo, ó, essa primeira mão de tinta com cinza claro, ó. Em alguns lugares, posso pegar um pouquinho do caqui com cinza, tipo aqui, ó, pra mim fazer essa orelhinha que tá lá por trás, ó. Então, escureço aqui um pouquinho, mais um pouquinho do cinza claro. E aqui, ó, já vou, ó, com cinza. Preenchendo, ó. Mais um pouquinho do cinza. Aqui, ó, também vou escurecer, ó, com cinza. Aqui eu vou alternando, gente, entre o cinza e o cinza claro, tá? Ó, cinza claro. Aqui, ó, cinza. E volto, ó, para o cinza claro. Vou preenchendo tudo aqui, ó. Próximo aqui da orquídea, muito cuidado, tá? Ó.
mais um pouquinho aqui, ó. Vou fazer, ó, uma divisão aqui, ó, entre uma mãozinha e outra, ó, com cinza e um pouquinho do caqui. E aqui, ó, vou reforçar, ó, com cinza e um pouquinho do caqui. Aqui na orelhinha, ó, também, vou dar uma puxadinha entre uma orelha e outra. Aqui, ó, no olhinho, ó, fazer uns detalhezinhos. E venho mais um pouquinho do cinza, claro, ó, contornando aqui, ó. Tá, mais um pouquinho do cinza. Aqui, ó, na mãozinha, eu vou fazer detalhes, ó. Aqui, e vou puxar um pouquinho, escurecendo, ó, aqui também. Pego o pincel número 6, venho, ó, com um pouquinho do rosa bebê, passo aqui, ó, no narizinho dele, ó, uma sujeirinha do coral, eu faço, ó, lá por dentro, a parte do narizinho, tá? Venho novamente com cinza, pego um pouquinho do cinza claro, pra mim tampar aqui, ó, o narizinho, ó. Mais um pouquinho, ó. Cinza claro. E faço, ó, batidinha lá por fora. Tá, feito isso, eu pego o pincel. Vou começar aqui, ó, com o pincel número 8 da 421 e o cinza chumbo. Pego esse cinza chumbo com a isca de aquarela silk e venho aqui, ó, começo a bater, ó, na pontinha da orelha, para dar a impressão de pelinhos. Aqui eu quero fazer um trabalho bem caprichado, mas não é pelinho mesmo, é só para dar intenção, tá? E venho, ó, batendo. Aqui, ó, já vou pegar, ó, um pouquinho mais de tinta, porque eu preciso, ó, dar profundidade nessa orelha, escurecendo aqui, puxando, ó, lá pra orelha e pra cá também, ó, pra essa próxima orelha aqui. Venho, ó, tinta bem na pontinha do meu pincel, vou contornar aqui um pouquinho e aqui, ó. Mais um pouquinho. Tá. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do cinza claro, pego um pouquinho do branco junto, mesmo pincel, venho aqui, ó, vou dar batidinhos, ó, bem suave. Aqui, ó. E aqui. Aqui, ó, continuo, ó, com cinza claro e um pouquinho do branco, vou mudar o pincel, vou pegar o pituá, o número 0, e venho, ó, com batidinhos. Cinza claro, e agora, gente, eu vou alternando. Em alguns lugares, ó, dou batidinhas com cinza claro, ó. Em alguns, pego um pouquinho do cinza chumbo com cinza. Como aqui, ó, pra mim deixar essa área aqui, ó, um pouquinho mais escura, ó. E dou algumas batidinhas, ó, aqui também. E aqui, ó. Venho aqui por baixo, com batidinhos, já mudo, ó, pro cinza claro. Mais um pouquinho. Perto das margaridas, toma o máximo de cuidado, tá? Ó, aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu pego junto um pouquinho do branco, bem pouquinho. Porque, como eu disse, eu quero ele meio cinza. Ó, aqui vou fazer uma dobrinha da mãozinha, outra dobrinha, dou uma clareada e vou fazendo a junção com aquele cinza, ó, da sombra do pescocinho dele. Mudo novamente meu pincel, venho pro número 8. Eu preciso, ó, dar um pouquinho de claridade aqui, ó, e saio, ó, com batidinhos um pouquinho pra fora do desenho, ó. Mais um pouquinho, aqui, ó, também, e aqui, ó. Na mãozinha dele aqui, ó, eu já passo o pincel, ó, puxando mesmo a tinta. Venho com um pouquinho do branco, um pouquinho do cinza claro, faço, ó, a puxadinha aqui dos dedinhos, e depois a gente vai ajeitar isso aqui ainda.
tá? Aqui na mãozinha de baixo, vou fazer, ó, a mesma coisa, ó. Uma pincelada, ó, aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta com branco, ó, dou uma ajeitadinha aqui, ó. Mais um pouquinho. Todo cuidado, ó, aqui próximo da margarida, ó. Tá, mudo de pincel, pego o pincel número 6, venho também com batidinhos, ó. Aqui, ó, tem aquela partezinha mais dividida do coelhinho perto do narizinho, ó. Cinza claro. E aqui, ó, na beiradinha, ó. Essa parte aqui, ó, venho com a isca do cinza chumbo. Pra mim desenhar aqui, ó, definir melhor esse narizinho. Olha só. E aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Deixa a parte do nariz aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Venho, ó, com a isca do preto. Lá por trás da margarida e subo aqui, ó. Sempre com batidinhos, ó. Limpo o meu pincel. Pego o pincel número 2. Chegou a hora de fazer o olhinho. Venho, ó, com salmão bebê. Eu vou passando a tinta aqui, ó, e já fazendo a junção com esse cinza que eu fiz os pelinhos, tá? Ó. Um pouquinho do rosa bebê, sempre misturando, ó, puxando um pouquinho pra cima do cinza, sem deixar muito grande, porque aqui são pelinhos, tá? Venho, ó, com uma isca, bem pouquinho, do tijolo. E passo, ó, aqui. Tá, venho com cinza chumbo. Vou preencher aqui, ó, toda essa parte, ó. O olhinho do coelho quase não aparece essa parte branca, tá? E aqui, nesse desenho, eu tô copiando de duas imagens, tá? Então, uma aparece pra mim só um pouquinho, tá? Ó, e aqui, ó, eu puxo um pouquinho desse cinza aqui, ó. Venho, ó, com cinza claro e dou uma claridade, ó. Preto. E vou pintar essa bolinha aqui, ó. Escureço um pouquinho. Aqui, do ladinho, ó, vou vir com um pouquinho do salmão bebê e tampar, ó. Um pouquinho do cerâmica, bem pouquinho. Vou deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais forte, ó. E puxo, ó, aqui de cima, ó. Faço, ó, a junção. Venho, ó, com o zero branco. E vou fazer um brilhozinho, ó, no olho desse coelho. Aqui, ó. Limpo esse pincel e venho aqui, ó,
ó, a contraluz. Sujeirinha só de tinta no meu pincel, ó. Volto para o número 6, pego um pouquinho do branco e vou bater pelinhos aqui, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel. Com bastante cuidado, ó. Refaço aqui, ó, em alguns lugares. Ajeito. Pego o pincel. Pituar. Um pouquinho de cinza claro. Pra me refazer, ó, em alguns lugares. Sempre com a mão de leve, ó. Pra dar a impressão de pelinhos, tá? Ó. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Cinza, claro. Ó, vou clarear aqui um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Bem pouquinho, ó. Tô botando uma clareadinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó, na pontinha do dedo aqui do coelhinho, vou dar uma batidinha, ó. Aqui, ó. É mais pra dividir mesmo, tá? Venho já aqui. Limpo o pincel, venho, ó. Pincel pituar, dou umas batidinhas e, ó, tá pronto aqui, ó, o nosso coelhinho, tá? Observa bem certinho, se preciso retocar em algum lugar, se precisar, ó, já venho com o pincel, já dou uns retoques, mão bem suave, ó, bem de leve. Pega um pouquinho de cinza chumbo. Jogando aqui, ó, só um pouquinho. E pronto, ó, tá pronto o nosso coelhinho. Ainda aqui, ó, eu volto pra fazer o bigode aqui do coelho. Então, aqui eu dou alguns pontinhos, ó. Com branco, um pouquinho do Aquarela Silk pra deixar esse branco bem diluído. E aqui eu vou usar o branco puro. Eu puxo, ó, bigodes, ó. E aqui, ó. Mais um pouquinho só, pra ficar um pouquinho só mais forte, ó, aqui. E pronto. Ó, depois da primeira mão aqui do sequinho, eu venho fazendo alguns desenhos, tá? Gente, aqui eu sugiro, quem for fazer, pesquisa, quem quiser desenhar as pêssegas assim, pesquise bem certinho, porque cada desenho tem um significado, tá bom? E daí vocês escolhem o que for mais fácil pra vocês. Ou também, vocês podem pintar como ovo normal, tá? Aqui, ó, vou fazer uma com desenho de fogo, essa daqui por trás, ó. Então, depois de seca, ó, venho fazendo o desenho de fogo, ó. Então, começo aqui, ó, tô olhando, né, numa imagem de referência. Como eu disse, cada desenho tem um significado, tá? Ó, passo aqui o vermelho. Desse vermelho, ó, eu já vou passar pro amarelo cádmio, ó, pra fazer as chamas. Vou pegar o meu pincel zero, ele é mais macio. E venho fazendo as chamas, ó. Mais um pouquinho.
Tá, desse amarelo cadinho, eu passo, ó, pro amarelo canário, pra finalizar aqui, ó, as chamas, ó. Volto, ó, pro vermelho. Vivo, ajeito aqui, ó. E pronto. Tá feito aqui o primeiro. Aqui nesse preto, ó, eu vou fazer como se fosse o símbolo do infinito. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do vermelho, faço uma meia lua e volto aqui, ó. Dou um espacinho e venho. Aqui, gente, eu preciso seguir bem certinho a distância entre uma linha e outra, tá? E fecho, ó. Aqui, ó, vou fazer, ó, como se fosse, ó, o desenho de uma gota. E aqui, ó, também, ó. Aqui dentro, eu vou fazer trigo, ó. Mais um. Só com pinceladinhas, ó. Não precisa nada muito desenhadinho, não, tá? Ó. E aqui mais um trigo. Venho com o amarelo canário, ó. E puxo risquinhos. Aqui, ó, eu vou fazer mais certinho, porque ele tá mais de frente. Então, eu faço um trigo, um cachinho de trigo, né? Ó, um. E aqui, ó, vou fazer mais um. E aqui, ó, mais um. E aqui, ó, mais um. Finalizando aqui. Aqui dentro, ó, venho com estrelinhas. Vou fazer, ó, primeiro quadrinhos de vermelho. Vou dividir, ó, esse espaço em quadrinhos, ó. Aqui, ó, também, ó, vai ter outra linha. Aqui dentro, ó, eu vou fazer estrelas em vermelho. Aqui também. Aqui dentro, eu vou encher de pontinhos amarelo. E aqui também, ó. Tá. Aqui, ó, vou fazer estrelas amarelas, ó. Agora, gente, eu vou esperar isso daqui secar. Pra então, eu venho dando luz, tá? Aqui, ó, vou só ligar os trigos aqui, ó. Agora eu espero secar, pra daí poder dar luz. Aqui, ó, nesse de trás, posso inventar qualquer desenho, tá? É bom pesquisar, como eu falei, pra pegar um desenho que tenha significado, tá bom? Aqui, ó, enquanto os ovinhos secam pra mim poder dar luz, eu venho, ó, com rosa chá e o rosa antigo pintando, ó, os amendoins, que vai lá dentro das pêssegas, ó. Posso fazer, ó, todos de uma vez e depois eu vou contornando. Aqui, ó, alguns esparramados. E vou pincelando. Posso pintar aqui, ó, todos de uma vez, ó.
Agora, ó, venho com o rosa antigo e vou escurecendo, ó. Aqui por cima, vou deixar, ó, rosinha mesmo. Mais uma pincelada. Vou contornando, ó, com o rosa antigo, ó, deixando um lado mais escuro. Na parte de cima, ó, só contorno. Aqui, ó, deixo mais escuro e a parte de cima eu contorno. Mais um pouquinho. E pronto. Tá, pego uma isca do branco, bem pouquinho, ó. E dou uma pinceladinha, ó, na parte aqui de cima, ó. Bem pouquinho. Só pra dar uma leve claridade, ó. Esse foi bastante. Aqui e aqui, ó. E aqui. Eu venho com o caqui, já fazendo, ó, a sombra aqui, ó. Desses ovos. Venho, ó. Pego aqui pra fazer esse aqui, ó. E esse daqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Os amendoins também, ó. Posso fazer uma sombra, ó. Tô usando o pincel número 6, tá? Aqui, ó. E nesse vermelho, eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Também puxo um pouquinho a sombra, ó, da cesta, ó. E aqui, ó. Faltou um pouquinho a sombra, ó, desse ovo aqui, ó. Desse pedaço aqui da casca do ovo, ó. Bastante cuidado lá por trás, ó. E pronto, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha só. Tá, aqui tudo seco, a parte aqui dos desenhos. Agora chegou a hora de eu colocar luz nesses ovinhos, porque como eu disse, eles são pintados, passados em cera de abelha derretido e eles ficam com um brilho bem bacana, tá bom? Então vamos lá? Então no meu pratinho eu coloco uma gotinha do Aquarela Silk, pego uma pinceladinha do branco e venho com bastante cuidado para dar luz no meu trabalho. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho aqui. É uma luz seca, tá? Ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, faço um contorninho lá na beiradinha também, ó. E aqui embaixo também. No preto, gente, vou fazer a mesma coisa. Branco diluído, venho, ó, com bastante cuidado. Aqui, ó, eu já comecei aqui pela contraluz, ó. Dou uma claridade aqui e venho aqui, ó. Notem que com um pouquinho de tinta, ó, diluída que tô no pincel, ó, eu consegui fazer, ó, todo esse efeito. Aqui, ó, reforça um pouquinho mais, tá? É o meu ponto de brilho, ó. Meu ponto de luz. Reforço aqui um pouquinho mais. Aqui também. Venho, ó, já no próximo. Venho aqui por baixo, ó, dou uma clareada bem pouquinho. Deixa eu até tirar o excesso. Aqui, ó. Venho com a tinta, né, levemente diluída, ó, e dou aquela claridade, ó. Pega um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, ponto de luz. Sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, bem na beiradinha, ó, pra clarear. E aqui, ó, também pega um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, dou o pontinho de luz. Porque, como eu falei, ele reflete, por causa da cera, que é passado pra proteger, ele reflete bem a luz. Aqui, ó, vou aumentar um pouquinho e vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui também. Aqui na casca, gente, a mesma coisa, ó. Venho aqui. Aqui, ó, bem pouquinho. E faço, ó, a claridade. Forço um pouquinho o pincel pra ficar o ponto de luz. Aqui no vermelho, ó, refaço, aqui eu já tinha feito. Vou forçar um pouquinho mais, com branco levemente diluído. Passo um pouquinho, ó, aqui na beiradinha. E aqui, ó, vou reforçar com branco, ó, fazendo o meu ponto de luz. Aqui também e aqui, ó. E pronto, ó. Dessa maneira fica as pêssegas. Agora eu venho fazendo uns acabamentinhos aqui, ó, na cestinha. Tá, aqui, ó, eu preciso fazer
o talinho dessa margarida que está de lado. E aqui é super fácil, só cobrir mesmo aqui, ó, fazer a parte de trás com um pouquinho de verde grama e verde pistache, ó, eu já venho preenchendo aqui, ó, o espacinho. Mais um pouquinho do verde pistache, verde grama, e venho puxando aqui, ó, o talinho, uma isca do verde oliva, ó. Pincel número 4, faço a junção dela aqui, ó. Aqui eu escureço um pouquinho. Ajeito aqui, ó, o comecinho, ó. E pronto, ó. Agora, eu preciso fazer alguns galinhos. Então, eu venho com um pouquinho do verde oliva e do sépia. Pego os dois juntos com um pouquinho do aquarela silk e faço aqui, ó. Puxo uns galinhos aqui. Mais aqui, ó. Aqui, ó, eu ainda vou terminar de fazer a alça aqui da cesta, tá, gente? Mas eu já fiz um pedaço com vocês, então vou terminar aqui. E faço, ó, vários galinhos. Tá, com pincel número 10 da 421, um pouquinho do verde oliva, do verde grama e do verde pistache. Pego um de cada lado dessas cores, com um pouquinho de aquarela silk, eu venho dando, ó, pinceladinhas pra dar a impressão, ó, de folhinhas, tá? Aquelas folhinhas que a gente coloca naqueles arranjos de rosa. E com um pouquinho do verde soft, eu venho, ó, dando claridade nessas folhinhas, ó. Tudo bem simples, meio abstrato, tá? Pra dar apenas impressão de folhas, ó. Um pouquinho mais desse verde, aqui, ó, com bastante cuidado. Um pouquinho mais. Em alguns lugares, ó, venho clareando um pouquinho mais. E vou fazer por tudo aqui, ó, tá? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Aqui do outro lado apenas finalizei com folhinhas e pronto. Lembrando, gente, que o risco desse trabalho está no início do vídeo, basta pausar e copiar. Todas as cores você encontra na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido, um curso maravilhoso com temas bem elaborados para você aprender técnicas novas e se aperfeiçoar na pintura em tecido, tá? Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações, porque toda semana eu estou por aqui com dicas e trabalhos de pintura para você que, como eu, é apaixonado por essa arte. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. A todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.